Unidade. E é um tema um pouco controverso para muitos que ainda não deixaram assim o Espírito de Deus assim fazer a completude assim da obra no seu coração. Eu queria que você ficasse assim atento, ficasse assim esperto, ouvindo, para que você entenda justamente aquilo que Deus é e o que Ele quer fazer na nossa vida. Vamos lá então, Êxodo 24, eu vou estar lendo hoje na NVI, Nova Tradução Internacional. Aí você vai acompanhando com a sua Bíblia aí, viu? Nos diz o seguinte, no primeiro versículo, vamos direto sem fazer introdução, sem nada. Depois Deus disse a Moisés: suba o monte para encontrar-se com o Senhor. Quer dizer, encontrar-se comigo, no caso seria ele, você e Arão, Nadab e Abiú, e 70 autoridades de Israel adorem à distância. Fique assim atento a esta palavra. Deixa eu orar somente pela ministração da palavra. Já orei, mas esqueci de apresentar assim claramente. Deus, nós estamos neste momento aqui para dizer ao Senhor, meu Pai, que diante da sua presença nos encontramos agora para ministrar esta palavra, porque esta palavra é do Senhor, ela não é nossa, é do Senhor. E pedimos ao Senhor nesse instante que se expresse ao seu povo, Senhor, em nome de Jesus, fazendo assim acontecer tudo que é o bem que o Senhor tem para eles, em nome de Jesus. Repreendemos o roubo de palavra, repreendemos a confusão na palavra, esquecimento, tudo seja neutralizado e a glória do Senhor seja ministrada agora, em nome do Senhor Jesus. Amém. Subam para perto do Senhor. Este capítulo 24, ele fala muito bem assim sobre a especificação do povo de Israel quando estava assim se preparando para receber as leis referentes ao templo. E quando olhamos para esse capítulo, nós começamos assim a interpretar algo assim muito grande, muito forte, não é? Em relação àquilo que Deus, na realidade, quer que nós façamos. Só que, em meio a toda a batalha que a gente vai vivendo, a correria, não é isso? O fluxo do dia a dia, a degeneração do Evangelho, nós vamos vendo que isso aí vai perdendo o valor. A questão da unidade hoje, ela está ficando sem valor, está perdendo o seu preço. Isso não é bom para a gente, porque aí nós vamos assim, nesse detalhe aí, né, nessa pequena, que é grande, né, observação, nós começamos a perder. E quando a gente vai deixando a palavra de lado, a gente vai também causando um problema para Deus. Quando a gente vai deixando a palavra de lado, nós vamos deixando também assim de honrar a Deus como Ele deveria ser. Porque o nosso motivo de estarmos aqui não é simplesmente um motivo banal qualquer. Não, há um propósito de estarmos aqui. Então, qual o propósito então? O propósito é ministrar a palavra, a essência da vida cristã, em primeiríssimo lugar, é a palavra de Deus. Deu para entender? É a salvação, é o Evangelho. As demais coisas elas vão acontecer, mas elas vêm como consequência. Nós não vamos deixá-las de lado, mas vamos tomá-las para nós. Mas o essencial para nós aqui é a palavra de Deus. Vivemos em função dela, não podemos deixá-la de lado.
Então aí está. Subam para cá. Está aí no primeiro versículo. Somente Moisés se aproximará do Senhor. Os demais fiquem à distância. Se fosse hoje, alguém ia dizer, está vendo? Não vai chegar nem perto do Senhor. Está errado, está no pecado, está isso e aquilo outro. Então não tem essa condição de chegar lá. Não, porque o assunto de Deus era com Moisés. E eles deveriam ficar um pouco à distância. Por que não se aproximar? Se eles se aproximassem naqueles dias que Deus estava realmente aparecendo ao povo, aquela teofania, não é isso? A aparição de Deus. Então, se ele chegasse a aparecer e ficar muito tempo diante de uma pessoa, ela morria. Entendeu? É sempre assim. Ela morria. Porque ninguém resiste à presença de Deus, claramente assim, por muito tempo. Você pode ter uma visão, ter uma revelação, aí passou. Entendeu? Só que aquela visão que você tem, e aquela revelação que você tem, ela passa rápido, mas ela demora muito, porque é verdadeira. Amém? É verdadeira. Então, o que ocorre com isso aí? Mas ele disse a Moisés, você sobe para estar comigo. E no versículo 3, diz o seguinte, quando Moisés se dirigiu ao povo e transmitiu-lhe todas as palavras, ordenança do Senhor, eles responderam em uníssono. Que é isso? Uníssono. Todos de uma só vez, por um só pensamento, uma só palavra, uma só voz. E responderam. Vejam só o que eles disseram. Vamos ler o versículo 4. Desculpa, no versículo 3 ainda. Faremos tudo o que o Senhor ordenar. Todo o povo que estava ali, tanto os 70 como aqueles que estavam com ele, Nadab, Abiú e os demais. Quando Moisés falou o que Deus tinha falado ao coração dele, eles disseram, nós vamos fazer tudo o que Deus falou. Amém? Nós faremos tudo. Você começa a observar agora, você começa a ver agora um quadro aqui, que é muitas vezes até difícil da gente contemplar ele. Um quadro de unidade. Um quadro assim que, na realidade, ele não se mostra muito, não é isso, de qualquer forma. Porque é necessário que exista um propósito. Se houver um propósito, ele vai acontecer. E aquele povo estava disposto assim a obedecer a Deus. Ele disse, olha, a palavra que vem, ela vem da parte de Deus para Moisés. Então nós vamos cumprir. Por isso que eles tiveram assim uma experiência profunda com Deus. Eles tiveram assim uma revelação forte, poderosa com Deus. Eles foram assim bem-sucedidos em tudo aquilo que eles passaram a fazer, porque estavam unidos. E aí, deixe-me começar a tocar nesse assunto agora. Unidade. Unidade não é, por exemplo, às vezes em um lugar existe 5, 6, 8, 10 pessoas. Cada pessoa começa a pensar de forma diferente. Um diz é para cá, outro diz é para lá, outro diz é para cima, outro diz é para frente, outro diz é para trás. E depois fica todo mundo ali pedindo a intervenção do Espírito. Ele não vem, ele não é espírito de confusão, ele não age dessa forma. Se houver essa divisão, esse desligamento, essa bagunça, ele não vem. Por isso que muitas pessoas dizem hoje, até pastores pregam dizendo que não existe unidade. Eu refuto isso aí, eu fico quieto, mas vou começar a refutar. A unidade existe. A unidade existe.
Por que nós não vemos? Porque na realidade, o termo unidade que a gente fala muitas vezes, ele não está justamente alinhado com a direção do Espírito. Se eu colocar 3 pessoas aqui na frente, uma com cada sentimento, cada direção, você vai ver que a oração deles vai ser em vão, ou prolongada para poder ter uma resposta. Mas se eu colocar os 3 com o mesmo pensamento, a glória de Deus vem e enche-os. Amém? Amém? O Espírito de Deus vai operar justamente aí. E aí, pastor, por que existem pastores que dizem que não existe unidade? Eu lhe digo o seguinte: não existe unidade porque na frente está a carnalidade. Na frente está a insubmissão. Na frente está a atitude de dizer não à voz de Deus, aquilo que Deus quer, o que Deus tem para fazer na sua vida. E a gente tem visto isso muito, não é que não, mas por aí afora a gente vê muitas coisas acontecendo dessa forma. Entendeu? Aí fica, não, mas não existe unidade, existe somente uma comunhão. Sim, mas a comunhão é através da unidade. Não existe comunhão se a gente não estiver juntos, se a gente não estiver em concordância um com o outro. Então, o que ocorre é, a unidade, eu digo que ela existe, porque o próprio Jesus disse, eu e o Pai somos um. Não entenderam? O próprio Jesus disse, eu e o Pai somos um. E ele orou pelos discípulos. A oração de João 17, capítulo 17, versículo 21, ele disse o seguinte: Pai, eu não peço que os tire do mundo, mas que os livre do mal. Que eles sejam um. Olha aí. Qual? Não dá, né? Que eles sejam um. Assim como eu sou um contigo, ó Pai, para que o mundo saiba que tu me enviastes. E aí, fazer feito baiano, e aí? Como é que fica? Um diz que não tem, o outro diz que não existe. Mas o Senhor foi quem disse, foi quem orou, e disse, olha, que eles sejam um. Orou, assim como eu sou um contigo, ó Pai, para que o mundo saiba que tu me enviastes. E aí chegou a palavra-chave para nós, quando Jesus disse, para que o mundo saiba que tu me enviastes, está dizendo o seguinte, para que eles entendam, o mundo entenda, que esta comunhão, ela vem porque o Senhor me enviou, é dos lavados, é dos redimidos, a comunhão ela está nesse grupo. Amém? Amém? É para aqueles que vão entender que o Senhor me enviou. É para aqueles que vão entender que eu sou um enviado e a minha morte gerou isto aí, a comunhão. Eu pergunto a você, e aqueles que dizem que são lavados e afirmam que não há comunhão, como é que não há unidade, como é que fica? Vamos um pouquinho. Isso é algo assim que, eu vou dizer uma coisa, viu? É intrigante para alguns e ao mesmo tempo é algo assim que mexe muito com a gente. No versículo 4 diz o seguinte, Moisés então escreveu tudo o que o Senhor lhe dissera. Na manhã seguinte, Moisés levantou-se e construiu um altar ao pé do monte e ergueu 12 colunas de pedras representando as 12 tribos de Israel. Quer dizer, Moisés recebeu a ordem, recebeu as informações de Deus
notificou tudo cuidadosamente, cuidadosamente, fez tudo aquilo ali acontecer. Então o que acontece? Depois que ele faz aquilo ali, então uma das coisas que ele faz é o seguinte, já anotei aqui, já passei para o pessoal, todo mundo está em alerta, todo mundo está em atividade, em atenção, de unidade, todos falando com um só propósito, porque Deus não atua no meio da bagunça, como já falei, não é isso? Um quer uma coisa, outro quer outra, um quer uma coisa, outro quer outra, um quer uma coisa, outro quer outra. Deus não. Se você está num grupo que está com isso aí, ou para ou desiste, desmancha o grupo. Porque não vai a lugar nenhum. Você vai fazer um grupo para você se esmerar para não ver resultados. Agora, se você tem um grupo em que você vê lá a direção do Espírito, um falou, o outro falou, é isso mesmo, então, se é assim, deixe-me ir por aqui. Começa a agir, a haver uma fluência. É isso que começa a acontecer, uma fluência, entendeu? No meio do povo. Por que isto? Porque é real. A fluência ela vai proceder justamente aí, a partir desse momento, onde houver esta comunhão, esta unidade que gera esta comunhão. Unidade fala de números. Um só pensamento. Não tem guerra que não seja vencida. Não tem batalha que não seja vencida. Você entendeu? Não tem. Por isso que o povo de Israel, quando chegou na margem do Mar Vermelho, Deus assim teve que repreendê-los. Quando eles chegaram assim e começaram a dizer, mas a gente devia estar lá no Egito, porque no Egito tem a cebola, no Egito tem as tumbas, a pirâmide, pela qual nós podemos assim ser sepultados ali. Por que nós não ficamos lá? E Faraó está se aproximando. E Deus, Moisés reclamou diante de Deus, Senhor, e agora o que eu faço? Ele disse, o que você está aí reclamando? Manda esse povo marchar. Entendeu? Então eles tiveram realmente de passar por isso aí. Chegaram em determinado lugar e começaram a reclamar, pediram um outro capitão para voltar para o Egito, tiraram uma noite de vigília para voltar para o Egito, insatisfeitos com Moisés. E resultados, mas não vou entrar nesse assunto não, senão a gente perde o fio da meada. Quando entramos por esse lado, nós vemos que, na realidade, isto não é bom. E é o que a gente vê muito hoje. Me desculpe os pastores que estiverem me ouvindo aí, que isso é uma verdade. Esses estão me ouvindo pelo YouTube. Há muito, na boca de pastores assim, confirmação de que não existe unidade. E aí? Como é que a gente confirma algo dessa forma? Até porque também nós estamos vivendo assim aquele tempo que é o tempo difícil, é o tempo da peneira, é o tempo assim em que Deus está realmente balançando a figueira, não é? Nós temos assim, para você ver o quanto existe a escassez do Evangelho. A Europa mesmo, por exemplo, praticamente não existe mais. Eu vou falar, já chegou a falar. Não existe mais igrejas. Elas foram se degenerando, aos pouquinhos saíram fora da trilha. Era um lugar que, há uns 10 anos atrás, chegou alguém para mim de lá e me falou o seguinte, olha Zé, eu vou te falar uma coisa, não se escandalize não. As igrejas lá, os pastores precisam estar lá, quem domina é a igreja, não é Deus. Na hora de um culto ou de uma EBD, os pastores têm que deixar 15 minutos ou 10 minutos no mínimo, para que os crentes saiam um pouquinho de dentro do templo para ir fumar. E lá é assim.
Lá está dessa forma. Então nós estamos vendo que a tendência é proliferar, avançar, crescer mais e mais. E nós temos visto isso aí. Um relato que, na realidade, 50,5% de pastores que não leem mais a Bíblia como deveria ler. Vai lá ler um versículo aqui, prega, faz um reteté e acabou. E o povo vão para onde? Por isso que eles podem abrir a boca e dizer o seguinte: não existe unidade. E eu dou razão a eles, porque se eles não conhecem, eles têm que falar isso aí. Não existe. E é uma coisa assim que eu diria a você nesse instante que é necessário que você abra o seu entendimento para isso. A unidade, ela existe. Amém? E é na unidade que Deus vai fazer assim o melhor acontecer. Onde existe unidade, há uma glória de Deus sendo manifesta. Havendo unidade, a manifestação de Deus é certa. Vamos lá no versículo 8. Que diz o seguinte: depois Moisés aspergiu o sangue sobre o povo, dizendo: este sangue é o sangue da nova aliança. Ou este é o sangue da nova aliança que o Senhor fez com vocês, de acordo com todas as palavras. Então, uma coisa nos chama a atenção neste momento, é a seguinte: tudo o que foi falado assim no Antigo, no Novo você vai ver. Aqui fala de um sangue de animal, que foi aspergido sobre aquele povo. Mas sobretudo, vou voltar para o assunto, sobretudo no Novo Testamento nós vamos ver o sangue de Jesus sendo ministrado sobre nós, lavando você, purificando, restaurando e abençoando. Então, Moisés, Arão, viram o Deus de Israel, sobre cujos pés havia algo semelhante, falei sobre isso aqui a semana passada, um pavimento de safira, como o céu em seu esplendor. O que é isto? Se você olhar direitinho, você vai ver que, por que aconteceu esta grande revelação? Deus disse a eles: fiquem à distância, não se aproxime, só Moisés. E o que acontece? Eles perderam de ver a glória de Deus? Não. Quando Deus vai, vamos dizer dessa forma, passando, eles contemplam debaixo de seus pés aquele pavimento como se fosse um pavimento de safira, que falava-nos assim sobre as tábuas. Em seguida você vai ver. Versículo 11 diz: Deus, porém, não estendeu a mão para punir esses líderes do povo de Israel. Eles viram a Deus e depois comeram e beberam. Depois que a gente tem uma experiência com Deus, nós começamos assim a ver justamente tudo que Deus, a bondade dele para conosco. Então vem agora o suprimento. No 12 diz o seguinte, espera que eu vou falar, estou só lendo aqui. Disse o Senhor a Moisés: suba a mim ao monte e fique aqui, e lhes darei as tábuas de pedra com a lei e os mandamentos que escrevi para a instrução do povo. É aquilo que a gente sempre fala, às vezes a gente fala no dia da ceia. Jesus não veio destruir a lei. Existem muitos cristãos que eles são intrigados da lei. Existem muitos cristãos que eles não gostam da lei, entendeu? Mas, queridos, se a gente não gostar da lei, quem é que vai nos ensinar por acaso? Ela vem ensinando o povo, vem trazendo, conduzindo até a porta da graça. Acabou tudo? Não. Entrou a graça, só a graça salva, só a graça teve o poder de salvar. Então depois que salvou, o povo continua aprendendo, porque a lei está aí.
As leis, estatutos e mandamentos do Senhor estão aí para se cumprir. Então isso é uma coisa assim interessante que a gente começa a observar. E quando falamos em mandamentos, quando falamos sobre isso aí dá uma pauladazinha no nosso íntimo, quando começamos a pensar de novo nessa atitude de unidade. Quando Deus disse, subam, eles subiram, não tiveram problema. O que o Senhor mandar, a gente vai fazer. Tranquilo. No ponto 2, Deus disse, fiquem longe de mim. Eles ficaram. Deus passou a ordem para Moisés, Moisés passou a ordem para ele, todos disseram a uma só voz, tudo o que tem falado, obedeceremos. Você vê, um grupo de 70 pessoas, mais os líderes que estavam com eles, é um grupo consideravelmente grande, mas estavam todos pensando a mesma coisa. Você vai por aqui, nós vamos por aqui. Vocês lembram daquela estratégia do povo de Israel, quando eles estavam com Josué? Eles disseram a Josué, é o seguinte, Moisés, teu servo é morto, Moisés é morto, mas assim como fomos com Moisés, nós seremos contigo. Desde que Deus esteja falando através de ti, então nós estaremos contigo. E assim, aquele pessoal, eles tiveram assim, um grande privilégio, com aquela atitude deles, porque, queridos, não precisa você fazer grandes coisas, abrangentemente grande, para você ver o milagre de Deus acontecer. Você só precisa, muitas vezes, colocar na ordem aquilo que Deus quer que seja colocado, fazer aquilo que Deus quer que seja feito. A partir do instante que você faz, realiza tudo aquilo ali, então Deus entra em ação e Deus começa a fazer justamente a sua vontade. Por que isto? Porque Deus não quer perder tempo com as nossas atitudes, as nossas divergências. Deus quer que tudo esteja certinho, porque quando a gente estiver em unidade, em concordância, então o que vai acontecer? Ele fica mandando e vai acontecendo, é a construção dele. E a glória de Deus se manifesta. E Deus começa a fazer assim algo grande, que muitas vezes a gente não pensa, mas por que isso está acontecendo? Eu digo a vocês, está acontecendo porque houve na verdade um cumprimento da palavra nessa vida. Você parou para observar, você parou para obedecer, você parou para contemplar a glória de Deus, para ver Deus falar, ouvir, melhor dizer, ouvir Deus falar. E diante disso aí, você só honra a Deus, que às vezes a gente fica dizendo, Deus seja glorificado, eu te louvo, eu te exalto, Senhor, eu te engrandeço. Mas só que a gente diz isso daqui para fora, e não é muito dessa forma. Glorificá-lo Ele está dizendo, Ele está mandando, Ele está falando, e eu estou obedecendo. Pronto. Não precisa outra coisa. Nem o inferno vai ter ação contra isso aí. Opa! Quem falou aqui? Deus, tá bom, não posso. Mas, se na verdade a gente jogar isso para o alto, não vai funcionar. Porque o diabo, ele fica ao nosso derredor, rugindo como se fosse leão, buscando a quem possa tragar. Então, onde ele encontrar uma brecha, ele entra. Então, tudo que Deus tem falado, nós obedeceremos. Moisés escreveu numa tábua, não é isto? Levou, foi até o povo, aspergiu sangue, e assim começou. Depois ele começou a ver os milagres acontecendo. Que milagre, deixe-me aqui abreviar. Quando ele sobe o monte, ele e Josué, quando ele sobe o monte, a glória de Deus desce sobre ele. Quando ele sobe o monte é coberto. O monte é coberto. É o Sinai,
não é verdade? E se você olhar o Sinai, quando você sobe lá no último, no topo, aí você, na parte mais alta, você olha lá para baixo, você vê as partes altas, lá embaixo dos outros montes, como se eles estivessem assim, para você botar o pé em cima deles. Jesus, negócio, tem hora que você olha, você não pode encarar muito não. Mas Deus cobriu tudo aquilo ali, com a sua glória. Por quê? Porque Deus disse a ele: venha. Ele foi. Deus disse a ele, disse ao povo: fiquem lá. Eles ficaram. Deus falou algo para ele dizer ao povo, ele automaticamente pegou e passou. Em seguida ele ergue um altar de adoração, dizendo o seguinte: eu estou adorando ao meu Senhor. Amém? Eu acho bonito esse texto de Abraão, quando Deus pede a ele assim o Isaac em sacrifício. E ele automaticamente, se fosse nós hoje, meu Deus, ia ter tanta campanha de 7 dias de jejum e oração, para não deixar o menino ir embora. Mas, porque Deus tinha prometido muitas coisas para Abraão. Disse a ele: olha, desse menino você vai tirar reis, cidades, povos, nações, virão através dele. Quando o menino cresce, fica mais ou menos desse tamanho aqui. Aí chega Deus e diz a Abraão: Abraão, Abraão, pronto, Senhor, me dá o teu filho, o teu único filho a quem tu amas, único. Não era o Damasceno Eliezer, estava falando sobre Isaac, o único, que o Eliezer não tinha saído das entranhas. Aí ele acordou assim atordoado e disse: pois não, Senhor. Levantou-se de madrugada, pegou o seu menino, o seu filho Isaac, pegou os jumentos, pegou a lenha, botou sobre os jumentos, levou os seus moços e disse: vamos ali. 3 dias de caminhada. Quando ele caminhou 3 dias, de longe, ele avista o Monte Moriá. E se fosse no coração de um da gente: oh meu Deus, o Senhor me prometeu tanta coisa através desse menino. O menino veio na realidade, mas agora eu vou ter que sacrificar ele. Ele vai ficar lá e eu vou voltar sozinho. Pensa para um pai. E na realidade ele foi. E chegando, quando ele avista o templo lá, o lugar do templo, aí ele volta, ele vira-se para os jovens e diz: olha, vocês fiquem aqui, porque eu e o moço vamos até lá, e havendo adorado a Deus, voltaremos a vós. Amém? E tranquilo, ficaram. O que ocorre com isso aí? Ele foi e ele começa a preparar para oferecer o sacrifício, mas acontece o seguinte: é que o menino sempre estava perguntando: meu pai, aqui está o fogo, aqui está o cutelo, e onde está realmente o cordeiro para o holocausto, o animal para o holocausto? Ele disse: o Senhor proverá. E ele foi, preparou tudo certinho. Chegou a hora de despedida, olhou assim para o menino com um olhar de tristeza e de alegria ao mesmo tempo, porque Deus, ele sabia que Deus tinha chamado. Aí deitou o menino sobre a lenha. Quando ele deita, levanta a machadinha para imolar o menino, Deus bradou dos céus: Abraão, Abraão, não faças isto, visto que
não me negaste o teu filho, o teu único filho, visto que me obedeceste. Aí mostrou as recompensas dele. E assim acontece na vida de todos que são adoradores. Assim aconteceu na vida de Moisés, e assim aconteceu na vida daqueles 70 anciãos que estavam com Moisés, autoridades que estavam com eles, porque todos estavam caminhando rumo a um propósito de fazer a vontade de Deus acontecer. E Deus se alegra com isto. Isto é agradável ao Senhor. E agora Deus começa a escancarar as portas para eles. Pulando um pouco mais adiante, nós gostaríamos de dizer o seguinte: a Bíblia nos mostra, voltando ao assunto de unidade, que era o que a gente estava vendo ali naqueles dias, a gente contempla isso aí, a gente percebe o quanto Deus estava fazendo através da vida daquele povo. Agora, quer dizer que Deus, o Deus que nós servimos, Ele é mutável. O Deus que a gente serve é o Deus que muda de ideia? Não, não, Ele não muda de ideia. É o mesmo Deus de ontem, de hoje e sempre será o mesmo Deus. Amém? Veja aqui, aquilo que eu falei agora há pouco, em João 10:30, Jesus disse: eu e o Pai somos um. Eu e o Pai somos um. Amém? Então, que diria com isso aí? Quando a gente vai lá em Efésios, capítulo 4, do versículo 1 até o versículo 5. Para você que está ouvindo aí, por aí afora, que alguém dizer que não existe comunhão. Você não precisa brigar com ninguém. Só é você ficar na sua e pronto. E obedecer a palavra. Amém? Diz o seguinte, capítulo 4 de Efésios, lá no primeiro versículo até o 5, diz o seguinte: rogo-vos, pois eu, o preso do Senhor, que ele era prisioneiro com Cristo, que andeis conforme é digno da vocação com que fostes chamados, com toda humildade e mansidão, com longanimidade, suportando-vos uns aos outros em amor. Primeiro passo. Versículo 3. Procurando guardar o quê? Hein? A unidade do Espírito pelo vínculo da paz. Diga comigo, a unidade do Espírito pelo vínculo da paz. Por que a unidade do Espírito? Ah, então se a unidade do Espírito é problema lá do Espírito, não é isso? Hein, gente? Fala aí comigo que eu não sei mais falar. Se é problema lá, a unidade do Espírito, eu estou lá com ele, não é comigo não. É isso mesmo? Então, não. Porque o Espírito, ele habita onde? Não vai dizer que na caverna de Adulão. Aonde habita o Espírito Santo? Hein? Em nós. 1 Coríntios capítulo 3, versículo 16, essa referência ela abrange para vários lados, para o tabernáculo, para tudo. Nos diz o seguinte, que o Espírito, nós somos a habitação do Espírito Santo. Pare aí agora. Se você é a habitação do Espírito Santo, ele está em você, ou não? Hein? Está assim. Se ele está em você, aí agora vem uma roçadeira aí para derrubar, não é isso? O roçado de gente que gosta de
camuflar as coisas. Aquele matagal grande, não é? Se o Espírito de Deus habita em você, e o texto está dizendo, mantendo a unidade do Espírito pelo vínculo da paz. Se Ele habita em nós, então está confirmado que esta unidade está em nós. Não? Hein? Esta unidade está em nós, porque se o Espírito está em nós, dentro de nós, tem o Espírito da unidade. Entenderam agora? Está escrito aí. Se não entender, depois você lê de novo mais uma vez. Agora, me diga uma coisa. Para quem sente, para quem acha que não existe esta unidade, é porque o Espírito não está na linha de frente, não está usando, não está dentro da pessoa, porque se estiver, ele testifica. Não é assim que a Bíblia diz? O Espírito do Senhor testifica que nós somos filhos de Deus. Então, se na realidade o Espírito está em você, você não tem uma outra linguagem a falar, a não ser dizer que a unidade existe. Porque é o Espírito que fala através da sua boca, amados. Amém. Amém. Agora, se houver distância do Espírito, não há unidade. A carnalidade sempre vai ser oposta à voz e à ação do Espírito. Aí vai dizer, não existe, não existe, não existe, porque a carne está dizendo que não existe. É a natureza humana, são as ações humanas, aflorando e querendo assim, imperar diante de Deus, dizendo assim que não é assim, a carne diz isso. Mas nós precisamos ir conforme aquilo que está escrito. O vínculo, mantendo, procurando guardar a unidade. A recomendação do apóstolo Paulo. Procure guardar a unidade do Espírito pelo vínculo da paz. Procure guardar esta unidade do Espírito pelo vínculo da paz. Há um só corpo e um só Espírito. Como também fosse chamado um só Senhor, uma só fé e um só batismo. Está aí. Se alguém divergir disso aí, querido, eu não posso falar, afirmar outra coisa. Eu não posso estar aqui pregando assim algo que é oposto àquilo que está escrito. Eu não vou fazer isso. Nem devo fazer isso. Ainda que eu não chegasse a crer, eu não ia pregar também, nem ia subir para pregar. Ainda que eu não chegasse a crer, eu não poderia dizer isso aqui. Eu tinha que pregar contra a minha própria vontade. Porque quem vai perdurar é a palavra de Deus, não a minha. É a palavra de Deus e não a sua vontade. Ele é o Senhor. Ele é o Deus Todo-Poderoso. Ele é o Deus grande e real. Ele sabe o que fala. Ele sabe justamente o que quer fazer. Então nós precisamos, na realidade, observar tudo isso aí. Porque nós estamos vivendo um tempo difícil e trabalhoso. Olha para esse lado, pessoal. 2 Timóteo capítulo 3 fala sobre isso. Tempos difíceis e trabalhosos são os nossos dias. Entendeu? Tempo de guerra, tempo de paz distante. Aflorando tudo quando não presta
contra a igreja. Igreja atacada, igreja perturbada, igreja, não é isso? Sendo realmente assim, olha, ameaçada de extinção, ameaçada de sair do mapa, ameaçada de perder o seu brilho, mas só que ninguém vai conseguir isso, porque a igreja do Senhor, ela é a igreja do Senhor, e nós temos um Senhor, que é o Senhor em cima nos céus e embaixo na terra. Ninguém vai conseguir deter, ninguém vai conseguir parar. Amém? Na China comunista, as pessoas não podem andar de Bíblia. E uma certa vez, alguém foi visitar lá, e chegando lá, eles desceram para o porão de um edifício, o térreo. Quando chegaram lá, tinha um bocado de cristãos, tudo orando e lendo a Bíblia. Como era que eles liam a Bíblia lá? Leem, assim, pega a Bíblia, tira uma página, porque não pode andar de Bíblia, lê, passa para o próximo aqui, ele lê, passa para o outro, ele lê, depois guarda. Você me entendeu? A Bíblia não é autorizada a andar na mão de ninguém. Uma certa vez uma jovem de Bíblia foi fragada assim, interpelada pelas autoridades, pegaram ela, algemaram ela, e ela ficou durante 10 anos com aquela algema nas mãos. E alguém assim um dia chegou, o evangelista chegou, pegou uma Bíblia e foi levar para ela. E quando chegou lá, ela estava capinando, algemada, ó. E as algemas já tinham coberto assim, a gordura do braço dela já tinha coberto assim a algema. E ele se apresentou. Ele disse: olha aqui, meu irmão, que eu trouxe para você. Eu estou sabendo da sua história. Quando deu aquela Bíblia, ela abraçou a Bíblia, chorou. Ele disse: eu não sabia que eu ia ter uma oportunidade dessa antes da minha morte. E foi justamente assim o que Deus fez por ela. Então nós começamos a ver. Aí você pergunta: está pregando sobre o quê? Estou pregando sobre a unidade do Espírito. É aí onde entra justamente. Deus falou em unidade com o Espírito, mandou, e aquele cidadão foi lá e ministrou, fez aquela alegria acontecer na vida daquela jovem. E ela teve aquele prazer de ter uma Bíblia. Então nós começamos a olhar, para encerrar, o que Deus quer fazer mesmo sobre a nossa vida. Ele quer que a gente observe justamente aquilo que é verdadeiro e ande conforme a palavra. E uma das coisas verdadeiras que nós temos e que muitas vezes não temos praticado é a unidade. Devido à diversidade de pensamentos e atitudes que nós temos. Então ficamos desvencilhados muitas vezes da unidade com o Espírito. Quando a gente parar e deixar o Espírito falar e ser tudo em nós, então grandes coisas Ele estará fazendo através da nossa vida. Amém? Vai sim, porque você entrega o domínio a Ele. Você vai simplesmente dizer: sim, Senhor, eis-me aqui, envia-me a mim. Foi assim que o profeta falou. Então são essas coisas que a gente precisa realmente observar, para a gente não ficar gastando um tempo na nossa caminhada em vão, pessoal. Eu não estou aqui pichando a imagem de ninguém, nem massacrando você, jamais. Tem pastores por aí que ele pega, desce a madeira na igreja. Eu não estou aqui para isso. Prega na palavra, se você acreditou, bem, se não acreditou, paciência. Então o que eu diria a você nesse instante? Mantenha a unidade no Espírito. Deixe Deus fazer o melhor acontecer na sua vida. Virão tempos difíceis. Será que a igreja vai suportar os tempos difíceis? Para suportar, ela tem que estar revestidas de poder,
Por isso que em Atos capítulo 1, versículo 8 diz: mas recebereis o poder ao descer sobre vós o Espírito Santo. Amém? Virão dias em que você será ameaçado por causa do Evangelho. Mas a unidade, em primeiro lugar, no Espírito e com a igreja, você vai ser uma pessoa bem-sucedida. Não foi assim que Pedro estava? Pedro foi preso, mas a igreja estava orando por Pedro. Ninguém estava disperso, todos tinham um só propósito. Amém? Então é isso que Deus quer fazer na sua vida e na minha vida. Pessoal do louvor, pode subir. Vamos neste momento assim, orar ao Senhor e louvá-lo neste instante, declarando assim que o bem de Deus, a graça dEle, seja ministrada assim sobre a sua vida, em nome de Jesus. Vocês aí vão dançar depois ou... Hein? Vocês não definiram nada aí? Hein?